Boa tarde a todos. Eu sou Kátia de Jaimo. Eu falo muito sobre empatia, mas eu queria explicar um pouquinho o que é empatia e a diferença do que é empatia e o que é empatas, pessoas empatas. Então, empatia, todos nós temos empatia, certo? A maioria das pessoas já nasce com empatia. Com exceção de psicopatas, narcisistas, eles não têm essa afinidade com a empatia. Eles já nascem sem essa pers- perspectiva de sentir o que o outro sente. Então, com exceção deles, os bebês já nascem com esse dom de, através de um sorriso, os neurônios espelho, eles já olham para um outro bebê, para uma pessoa que sorri, eles já experimentam ou experienciam o que é essa esse sentir pelo outro. Então, a empatia todos nós temos, nós percebemos através da experiência dos outros, desde que a gente nasce. Então, quando você vê uma criança, quando você vê alguém passando necessidade, você observa o que o outro sente, você observa sentimentos nas outras pessoas, mas nem sempre as pessoas sabem o que é sentir o que o outro sente. Então, a diferença entre empatia e ser empata, ser esponja, é muito grande. Pessoas normalmente elas sentem essa empatia, mas elas vão embora para casa e esquecem aquilo. Elas vão dormir, vão ter um sono tranquilo e vão esquecer daquele sentimento que elas absorveram, né, por ver uma pessoa necessitada na rua. O empata, ele fica com aquele sentimento que ele absorveu. Ele passa por aquela pessoa e ele absorve aquilo de um modo muito profundo, de diversas maneiras. Eu estou citando algumas coisas e a gente vai entrar um pouco, né, mais profundamente nesse sentir aqui do empata, né? Porque essa empatia que a gente tem, que as pessoas, na grande maioria, têm, que a gente pode até citar um caso recente agora, que foi o Rio Grande do Sul. Todo mundo ficou muito exposto à dor que todo mundo passou por ali, dos animais, das pessoas em si que perderam casas, perderam pessoas, perderam quase tudo que tinham, né? Eu mesma passei por isso na minha infância, minha família perdeu a casa, perdeu tudo que tinha na catástrofe que teve em Caraguatatuba em 1967. Então, eu pude vivenciar isso de novo com a catástrofe que teve lá. Então, quando a gente já vivenciou isso, a gente volta a reviver esse estado de calamidade que aconteceu. Mas isso, empaticamente, mexe com a gente. Empatia é isso. É a pessoa sentir o que o outro está sentindo, mas não toca tão profundamente ela. Você se condói, você movimenta várias pessoas para que haja um, um movimento social para que auxilie pessoas. Isso é super válido para que as pessoas se mobilizem para uma causa justa, compaixão, empatia. As pessoas hoje até fazem cursos para que se crie certa empatia em algumas pessoas, médicos, está se dando cursos hoje para se ter empatia. Eu achei interessante isso. Então, você pode aprender a ter empatia hoje em dia, mas uma pessoa empata é uma pessoa que absorve a energia de outra pessoa
isso é diferente. Isso é uma pessoa que acaba sendo o pilar, às vezes, de uma família. Ela não faz porque ela quer, ela simplesmente absorve energia de um núcleo, de uma família inteira. Ela faz porque ela quer? Não, ela faz porque ela tem aberta o campo de energia dela e ela absorve, ela tem mais poder de assimilação energética. Como que é isso? Às vezes sem ela saber. Então, eu fui descobrir isso como criança. Quando eu era criança, eu absorvia mais energia da minha família, como um todo. E eu fui descobrir isso quando eu tinha 49 anos. Então, eu passei uma vida inteira desmaiando, tendo enxaquecas, absorvendo coisas da minha família sem saber o que que era isso que acontecia comigo. Eu desmaiava, eu vomitava, eu tinha coisas que eu não sabia por que que isso acontecia comigo. Então, às vezes entravam pessoas na minha casa que eu não sabia, que tinham energias mais densas, e eu era o polo que atraía aquela energia daquelas pessoas que entravam na minha casa. E eu não sabia disso. Eu não gostava de algumas pessoas. E isso, na verdade, acabava sendo uma intoxicação energética. Às vezes, álbum de fotos que a gente vê, às vezes é uma comida que a gente se alimenta, às vezes é uma casa que a gente entra. Isso a Erenice pode falar, né, de campos que a gente entra, que a gente mal sabe na infância, na adolescência, na juventude, que a gente nem imagina que a gente está entrando em campos minados de energias que a gente mal sabe. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa intoxicação energética, mas como empata, a gente acaba sendo esse polo de atração de energia, essa esponja. Então, quando a gente não sabe que a gente é esse polo atrator de energia, é como se a gente fosse uma antena parabólica buscando essa energia. Eu falo assim, quando a gente sabe, não sabe do que se trata, a gente acaba sendo uma antena parabólica que atrai essas energias e a gente acaba assimilando e atraindo essas energias para a gente e acaba sendo esse transformador, esse para-raio. Cai aonde? Dentro de uma casa onde exista um empata, uma esponja, é lá que vai cair. Porque as pessoas que estão ali, elas mal sabem o que é energia. Elas mal entendem o que é energia. Aonde vai cair? Naquele que tem mais capacidade de assimilação. E é quem? O empata. É o que consegue absorver e depois disparar energia e desassimilar. Então, mas enquanto a gente não sabe disso, a gente está atraindo essa energia. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, aqueles que são leigos, ignorantes no assunto, eles não têm responsabilidade nenhuma, eles são inconsequentes, mas a gente que sabe, a gente tem a obrigação de se cuidar. Então, cabe a nós a transmutar essas energias. Então, vamos lá, o que é intoxicação energética? Vamos aprender um pouquinho para a gente aprender a desassimilar essa energia, onde a gente começa a intoxicar, né? Então, desde o momento que a gente acorda e no decorrer do dia, nós passamos por diversas condições que alteram o nosso padrão de energia. Cabe a gente a observar essas mudanças e esses padrões, né? Porque onde que essas essas energias começam a alterar, né? Onde que elas modificam? Porque a gente pode acordar mal e elas começam a alterar em algum ponto. Ou a gente pode acordar bem e a partir de um determinado momento elas começam a ser alteradas. Aonde que elas modificam? Onde que elas começam a ser alteradas? É bom a gente saber observar, de repente anotar para a gente não esquecer.
Então, podemos acordar bem e, em determinado período da manhã, tarde ou noite, começar um processo de cansaço físico, de estados de raiva abruptos, apatia, desânimo, preguiça, dores, pescoço, dor de cabeça, dores no estômago, refluxos, ânsias de vômito, entre tantas outras possibilidades. Então, a gente precisa observar o que que aconteceu com a gente nesse caminhar aí ao longo do dia, porque pode acontecer muita coisa nessa caminhada aí, desde a hora que a gente acorda até o longo do dia. São muitas nuances. O que que aconteceu nessa, nessa caminhada nossa aí? Então, preste atenção aos pequenos detalhes, estar atento ao que acontece com você, observar atentamente os movimentos que acontecem à sua volta. Quem você encontrou? É, quem que você teve? Com quem você falou ao telefone, WhatsApp? Tudo isso, para um empata, são trocas energéticas que estão acontecendo simultaneamente. Às vezes a gente está com alguém no telefone, a gente troca mensagem, a gente está falando com alguém eh, na portaria do prédio, no portão, com o vizinho. Alguma coisa acontece nesse meio do caminho, uma troca energética é o suficiente para mudar nosso padrão de vibração, de energia. E isso faz a diferença. Dali para frente, mudou o padrão de energia. E é aí que a gente tem que prestar atenção. O que que aconteceu? O que que mudou a vibração? E é essa observação que vai fazer a diferença, porque às vezes esse padrão se repete. Foi ali que deu o start, que mudou, virou a sua energia. Você vai começar a perceber esse padrão se você encontrar essa pessoa de novo, se você falar com essa pessoa de novo. Aí você vai falar, poxa vida, é ali que está acontecendo isso. Cada vez que eu encontro essa pessoa, acontece de novo. Então você começa a observar esse padrão repetidamente. Então você vai, se você escreve, você registra isso, você detecta esse padrão. Quando você não faz isso, você deixa passar em branco. Então, observa isso sempre. Então, saber que nós não somos somente um corpo físico e há muito mais do que os nossos olhos não podem ver. Então, qualquer sinal diferente de mal-estar, de dores, comece a fazer essas anotações para ter a percepção do que está acontecendo, em que momento isso iniciou. Então, às vezes, pode até não ser uma coisa física. Eu falo, gente, que a gente é um corpo físico, um corpo energético e um corpo espiritual. Às vezes, o ataque é no corpo físico, às vezes é no corpo energético. Às vezes você trata o corpo físico, mas às vezes o ataque é no corpo energético. E a gente precisa estar atento nessa situação. Aonde que começou? A doença ela vem no corpo físico, mas às vezes ela começa nesse corpo energético. Por que que a gente precisa estar atento a todos esses corpos? Porque eles interagem. Entre eles existe uma conexão. E, às vezes, começa no corpo energético. Se você detectar nesse corpo energético, ele não atinge o corpo físico. Ele vai atingir o corpo físico se você não perceber que ele atingiu aqui. Se você detectar aqui, ele provavelmente ele não vai chegar no corpo físico. Então, a gente precisa fazer essa observação para não deixar que ele chegue lá, tá? Então, vamos para a próxima tela. Então, se foi uma briga, algo te chateou e que fez você baixar a vibração, pensa numa situação que você estava. Então, se você entrou numa fila, você está numa fila de banco, você está num lugar que começou a ter um estresse. Observa, às vezes você é envolvido numa briga que, se você puder sair dela,
sai, sai de perto, porque aquela energia que está circulando ali, ela vai acontecer, e se você for envolvido, a sua vibração vai mudar junto com a energia que está rolando ali de todo mundo. É impressionante isso. Você começa a vibrar como se todos ali começam a ter raiva. Você entra na vibração do coletivo. E se você não começar a tomar uma posição ou sair daquela vibração e se afastar do coletivo, do que está acontecendo, você entra na vibração de todo mundo. Você vai ficando com raiva. Se começar a falar mal do caixa, por exemplo, do supermercado, todo mundo começa a vibrar contra aquela pessoa que está ali no caixa, todo mundo começa a ficar com raiva da moça do caixa. Então, todo mundo começa a atacar a pessoa. Então, se você entra nessa energia, você vai estar circulando a mesma energia com o coletivo. Então, presta atenção nisso tudo, porque você é envolvido no que está acontecendo no coletivo. Então, essa assimilação energética que acontece é como se você estiver num culto religioso, numa igreja, você vai entrar no coletivo, você vai entrar como que eu posso dizer, na manifestação que está acontecendo ali. É importante que a gente tenha um senso de observação, sem que haja uma manifestação de hipnose coletiva. A gente precisa ter esse olhar de não hipnose, para que a gente não caia em manifestações de coletividade, para ser hipnotizado, ter essa visão de observação e não de indução pela manifestação desse coletivo. A inteligência emocional está nisso, da gente não ser induzido por uma hipnose coletiva, porque a gente pode ser induzido. Então, é perigoso a gente entrar nessa coletividade da indução. Então, toma cuidado com essa indução e essa coisa do coletivo, tanto para briga, tanto para hipnose coletiva, porque a gente precisa ter essa inteligência emocional de raciocínio lógico, intencional daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo feito, para não ser levado a uma cegueira, sabe? A um tapa-olhos de tudo que está rolando, para não ser levado para nada que seja do coletivo, não ser Ah, levado para a massa. Oi, queria te fazer uma pergunta. E como que a gente pode perceber que está indo para esse coletivo, que está indo para essa massa? Tem alguma coisa que eu possa fazer rapidamente para tomar consciência e perceber que eu não estou no meu eixo? eu acho que é se perguntando mesmo qual é a indução, qual é a necessidade de fazer tal coisa. Você sempre se perguntar qual é a necessidade disso, por que que está sendo colocado isso, por que que eu preciso fazer tal coisa, porque às vezes você se pergunta por que que eu tenho que coloca uma pergunta contrária ao que está sendo induzido. Entendeu? Por que que eu preciso passar por essa fila para fazer tal coisa? Entendi. É, Contrária ao que está o que sendo falado. está sendo falado. Eu vou trazer um exemplo para as pessoas que estão ouvindo, Tá, que, por exemplo, essa semana eu passei por foi claro, um ataque energético. tá. Não foi direcionado a mim, mas como mãe, eu acabei trazendo tudo para mim, porque foi com a minha filha. E só que, assim, é claro que eu tive percepção de que aquilo não era normal, a minha vibração caiu extremamente, de maneira muito rápida, porque foi algo assim que até hoje dói no meu peito.
dor uhum, física de lembrar o que aconteceu. E só que teve alguns momentos dessa semana, mesmo sabendo que eu não estava na minha energia, eu me questionei várias vezes, mas eu me vi indo e parecia que eu queria ir para lá. No sentido uhum, assim, tava ruim, mas parecia que eu queria ficar ruim, uhum, sabe? Eu me vi em certos momentos que eu falei, ai, deixa eu sofrer isso, uhum. sabe? Como se eu quisesse também, de certa forma, aquilo também me fez me sentir viva. O empata Tá. tem muito disso, de trazer isso para se sentir vivo, porque aquilo trouxe para mim, eu até comentei com as meninas antes, né, com vocês, que para mim aquilo foi como um sentimento novo para mim, porque eu não tinha, acho que, sentido algo daquele tipo. Então, de certa forma, aquilo também me parecia que me deixou muito viva. Existe um ganho secundário aí? Eu estava ganhando algo com aquilo também? Como que você vê isso? Você falando trouxe alguma repercussão energética para mim, em todo o corpo. Conforme você falava, eu trouxe uma repercussão energética para mim. Mas eu não sei quanto você diz viva, mas talvez você tenha trazido uma proteção para sua filha e você tenha trazido para você a Para mim, energia dela. aham, Então, talvez, eu não sei o que se tratou, nesse caso, mas assim, é como se você trouxesse para você o que seria para ela, entendi. Por isso que entende? me Então, pegou tanto. então você trouxe para você a carga que seria para ela. Então, é como se você formasse um escudo de proteção. É, faz sentido, né? Eu acho que como mãe, a gente é a primeira coisa que a gente Assim, vai querer, né? Fazer. é um escudo de proteção, assim. Mas, assim, quando você falou, a vibração veio para mim também. Foi de Então, bastante assim, raiva, tá? Pode limpar. é, não, mas assim, veio muito forte. Aham, Então, é assim, e aí é como se a mãe, ela veste uma couraça, assim, para defesa mesmo, né? Então, uhum, não mexe aqui com a minha filha. Então, vem uma força grande. E depois vem a derrubada, né? Você vem aquele é o embate energético que eu chamo. Você primeiro arrepia e fala: pera lá, não mexe sim, não. E depois vem a descarga emocional, porque primeiro você arrebenta, depois aham. você descarrega. É, eu acho que eu fiquei Depois, muito nesse descarrega, sabe? é, Que eu me é, entreguei, eu vi que eu estava é, entregue, mas eu não queria nem sair de lá, aham, sabe? Então, é. assim, eu sei que eu sou empática, eu sei que eu sinto tudo isso, é, percebo facilmente quando as coisas acontecem, mas não é né? Não é fácil essa vida de empática. Não é, se você sabe muito bem disso, porque é uma prostração que a gente fica depois, porque o embate energético, principalmente, ele não é uma coisa gostosa, porque depois você se arrebenta mesmo. Foi. Você fica prostrada alguns dias, dependendo do embate energético que você vivencia, às vezes você fica 24 horas de cama, porque a luta energética que você vive, porque o que está nos bastidores, você não vê, né? A guerra energética que existe, primeiro você luta verbalmente às vezes, mas o embate, a guerra energética que acontece depois é muito grande, Uhum. né? Esse a gente não vê, esse a gente não enxerga, mas a gente O sente. corpo E sente. isso leva para a cama, o corpo sente, né? É como se você descarregasse toda a sua energia vital e depois você precisa de tempo para reabastecer. E quem não sabe disso, quem não descobre, quem não entende isso, fala, olha lá, a pessoa está lá de cama, coitada, né? A pessoa lá não consegue fazer um nada. E não é isso, é um descarrego, descarrego, que a pessoa fica realmente prostrada, ela não consegue fazer nada, É, eu vivenciei isso essa literalmente, semana. porque acaba com a pessoa, acaba, você não tem força para levantar.
você não consegue abrir os olhos. E para quem não conhece isso, por quê? Porque ela experienciou uma situação de acabou a energia mesmo, foi tudo. Ela foi até o limite dela. Ela É. usou toda a força energética que ela tinha. Obrigada, aí pode continuar. Imagina. E aí é preciso que a pessoa ela saiba se reabastecer sempre dessa energia, para que não chegue nesse Esse ponto. usa tudo, né? Usar toda a energia vital, porque você vai até o fundo do poço e para reabastecer demora muito, né? É. Então, a gente precisa prestar atenção, né, ao que está circulando em volta, é algo sábio a ser feito. Então, quando a gente tem consciência que vivemos em um mundo físico, mas que também somos influenciados por energias de pessoas físicas e extrafísicas, porque a gente só enxerga o que está aqui nesse mundo, né? Mas a gente não sabe o que tem lá por trás dos bastidores, a gente não sabe o que está ali, além do processo, né? Quem está por trás de quem está nos atacando, a gente não está vendo, a gente só está vendo aquela pessoa que está ali, mas quem está por trás dela? Quem está nesse mundo extrafísico? Quem está ali por trás daquela pessoa? Às vezes tem um psicopata, mas quem é a máfia que está por trás dele? Quem é essa máfia? Às vezes são pessoas muito fortes, né? A máfia extrafísica, às vezes são pessoas muito fortes e a gente não tem esse estofo para combater essas pessoas, né? Então, às vezes a gente faz pelo bem, pelo bom coração e às vezes a gente está enfrentando pessoas muito influentes do mundo extrafísico que a gente não aguenta quem a gente está lidando. Então, às vezes a gente interfere na vida de uma pessoa, faz o bem, só que quem está por trás dessas pessoas, a gente não sabe quem é. E a gente faz o bem sem olhar a quem, e aí quem está do lado de lá vem e nos ataca. E a gente recebe esse ataque de uma maneira muito sacana, né? E a gente vai receber isso. Eu por mim mesma, eu falo, olha, seja lá o que Deus quiser, eu vou fazer o bem, não importa como. Seja o que Deus quiser. Aí os amigos espirituais vão ter que me aguentar lá e me ajudar, porque eu vou continuar fazendo o bem, seja a quem for, né? Seja o que Deus quiser. Então, pensamentos, sentimentos locais e objetivos, ficamos mais perceptivos, né? Nós não somos um robô a fazer tarefas simplesmente porque sabemos que atuamos em conjunto, não somos apenas um ser único, mas interagimos com tudo e com todos. Então, vamos tentar não baixar a nossa vibração. Quando a gente conseguir elevar a nossa vibração, a gente vai conseguir também com que os mentores, nossos protetores estejam na nossa vibração também. Então, se a gente baixar a vibração, a gente não vai ter o apoio desses mentores. Então, é legal que a gente eleve a nossa vibração, faça lá a prece, peça ajuda, mantenha a energia em alta e eleve essa vibração para poder ter a vibração aumentada aí para ter essa força espiritual. Se a gente tiver em baixa, como aconteceu aí, né, a gente não vai ter alguém lá nos puxando para cima, né? Porque nem eles conseguem chegar até nós se a gente ficar com a vibração baixa, tá? Então é importante que a gente saiba fazer isso, elevar nossa vibração. Se a gente ficar lá na lama, ninguém vai conseguir levantar a gente, tá? Vamos lá para o próximo. Eu vou correr aqui, senão não vamos até amanhã. Então, roupas de segunda mão. Para o empata, isso é terrível, mas não é só de segunda mão, né? Quando a gente compra uma roupa em um brechó, mesmo nova, mas que ao ser executada com uma energia de trabalho escravo, por exemplo, às vezes essa roupa ela pode nos fazer mal,
né? Se ela foi executada por uma energia de trabalho escravo, por exemplo, ou uma casa que já foi utilizada por outros moradores. A Berenice também pode falar disso. É, nós devemos fazer uma medição nessa energia para sentir se devemos ou não comprar, alugar, ou se existe a possibilidade de fazer uma limpeza energética. Se essa casa é, não dá para ser alugada, não dá para ser comprada, troca de casa ou veja se dá para limpar. É importante fazer uma avaliação disso, porque às vezes a vibração da casa tem energia telúrica, tem energia que não dá para limpar, de repente não vale a pena comprar essa casa, alugar essa casa. Ou ver com a Erenice se dá para fazer a limpeza, né? Quem sabe? Porque às vezes passou pessoas por lá, teve um poltergeist, teve alguma coisa que pesou demais, quem sabe? É fundamental a gente saber da energia. Eu tenho uma história que eu cheguei numa casa uma vez e eu senti toda a energia da casa, eh, eu senti a vontade, muita vontade de chorar. Eu aluguei a casa com uns amigos e a vontade de chorar não passava ali naquele momento. E aí, eh, foram momentos assim de muita tristeza. E aí eu pedi para o pessoal se reunir naquela casa, pedi para fazer uma prece. E a prece que eu pedi para fazer foi a oração de São Francisco. E depois eu fui investigar. Às vezes a gente passa por alguns momentos e é triste, né? Mas a gente precisa investigar, porque não é só o que a gente sente, principalmente quando é uma coisa mais espiritual. A gente precisa investigar para ter certeza do que está acontecendo ali. E aí eu fui investigar com o corretor da casa o que tinha acontecido naquela casa. Depois eu acabei achando em um dos armários um quadro que tinha, inclusive, a oração de São Francisco ali, que foi a oração que foi pedido para intuitivamente para ser feita. E aí eu fiquei sabendo que naquela piscina, na piscina daquela casa, tinha morrido uma criança afogada. Então, aquilo que eu estava sentindo foi daquele espírito que tinha sido, né, morreu ali afogado. Então, intuitivamente foi pedido aquela oração e a tristeza vinha talvez dos familiares daquela criança que tinha morrido ali e ainda permanecia naquela casa. A gente sabe que as energias ficam presas na casa e a gente precisa se atentar, principalmente as pessoas mais sensíveis, as pessoas empáticas, as pessoas que sentem a energia uma das outras. Então, não é brincadeira isso, a gente realmente sente. Então, e fazer o papel de Sherlock Holmes aí, de investigar. Não é só se ater às energias, mas fazer um papel investigativo em tudo que a gente sente. Não é sair falando besteira mas realmente investigar daquilo que a gente sente, tá? Vamos para a próxima. Doenças físicas ou intoxicação energética. Então, quando ficamos doentes, com certeza, com certa frequência, precisamos olhar com cautela, porque pode ser doença física mesmo, mas também pode ser uma intoxicação energética. Eu tive uma situação, eu trabalhava como voluntária numa casa, era espírita, fazia cirurgias espíritas, e eu atendi um casal uma vez, e o marido estava com uma doença, era um câncer no pâncreas, e a esposa estava também com uma doença que era um câncer no pâncreas. Fala para mim um casal ter câncer no pâncreas dentro de uma casa, o mesmo câncer, mesmo tipo de câncer, se não pode ser uma
contaminação, uma intoxicação energética, que um contaminou o outro, eu fiquei com a interrogação aí não pude investigar, não pude, mas foi um atendimento que eu fiz na cirurgia espiritual, eles fizeram a cirurgia, mas como eu saí da casa, eu não pude fazer a minha investigação. Mas qual é a possibilidade de um casal que vive na mesma casa ter um câncer de pâncreas, um tipo de câncer no mesmo, morando juntos, de um não ter transmitido ao outro pela energia, né? Eu fiquei com esse questionamento e fiquei com essa interrogação aí. É estranho, mas não pude investigar mais a fundo. E ali eu aplicava a terapia prânica sempre que passava, antes da cirurgia, eu fazia a pré-cirurgia com a cura prânica. Mas fiquei com meu questionamento só para mim. Mas achei interessante essa situação, mas fiquei com ela só para mim. Bom, absorver tanta energia doente externa, não ter equilíbrio emocional com as coisas que acontecem na nossa vida, pode gerar um desgaste tão grande que realmente ficamos acamados e ficamos sem defesas energéticas para combater tanto esgotamento. Já estamos tão desajustados que uma alimentação inadequada compromete ainda mais nosso sistema energético, causando vômitos e dores de cabeça. Sem falar de todo o nosso sistema que é comprometido por tantas mentes que estão desajustadas, né, gente? Não é brincadeira o que tem de mentes desajustadas, alimentação em desequilíbrio, mas principalmente eu acho que as mentes em desajuste que estão por aí. Kátia, Oi, oi, pode falar. posso fazer uma pergunta? Lógico, pode sim. Assim bem, primeiro eu sou muito sua fã. Obrigada, obrigada, Vanessa. Eu gosto muito dos seus vídeos e eu me identifico também em ser empata, porque eu sou uma pessoa Uhum. muito sensível e qualquer coisa assim muda, né? Como você diz, qualquer coisa me afeta assim, tipo, qualquer interação, alimento, como você diz, ou Aham. lugar que eu vou, pessoa que encontra. Eu queria saber se ficar estufada, sabe? Tipo, você ter estufamento, tipo, porque às vezes sempre eu fico estufada, qualquer coisa parece que me estufa. Eu não sei se isso tem a Tá. ver também. Pode ser pelo plexo solar. Ai, babei aqui. O plexo solar é o estômago. Você pode ser sensível mais por essa região da região do estômago, que é todo o nosso sistema digestório, digestivo. Então, você capta muito pela energia do externo. Então, é, esse sistema demora um pouco mais para digerir. Então, entre o chakra da coroa e o chakra da base, ele faz todo o equilíbrio do nosso organismo. Então, Uhum. pode ser que você não consiga gerir a energia que vem de fora com esses dois sistemas que equilibram o nosso sistema energético. Então, Então, você pode sentir mais aí esse sistema, e aí você estufa, é porque eu tenho bastante disso, de ficar estufada, sabe? Assim, às vezes do nada eu tá? fico estufada. É. Você come, você se alimenta, e aí você fica com esse estufamento toda vez? É, bastante vezes, assim. E eu sou Pode, vegetariana, eu não como tá. carne. Pode ser que você, se você fizesse um trabalho energético, aí você auxiliasse nesse equilíbrio aí de energia. Na hora que você se alimentar, você fazendo uma limpeza energética, na hora que acaba de comer, você auxiliaria esse alimento a processar mais rápido. E eu E faço, aí eu você sou faz. reikiana. E eu sempre Hã? faço reiki, sabe? O reiki? Tá. Você faz a limpeza na alimentação? Eu faço tipo oração, assim, eu abençoo o alimento que eu vou comer.
E Tá, eu sempre faço isso. tá. Pode Tipo, eu ser uso alguma coisa que você come, você faz o seu alimento ou você come em algum lugar fora? eu faço e de comer fora só, assim, uma vez por semana, né. Tá. Observa, quando que esse estufamento acontece. Por que que ele acontece? Eu não sei, acho que depende como eu falei, assim, às vezes eu não como muita coisa, eu como pouco, mas, assim, às vezes eu como Tá, uma coisinha e me estufa, sabe. tá. Mas você está em lugares externos quando isso acontece? É, eu também tenho ansiedade, eu não sei se tem a ver também com isso, porque eu Pode sou ter, meio ansiosa também. pode ter a ver, sim. Porque ansiedade, o que que é ansiedade? É você estar preocupada com o futuro, você está lá na frente, você não está vivendo o presente. Então, a ansiedade gera essa preocupação com o futuro. Você não está vivendo o momento presente. Sim, Então, porque eu sou isso meio faz. ansiosa, né, e aí É, eu fico ansiosa, fico preocupada e já fico, né. então, quando você está se alimentando, principalmente, você tem que estar no momento presente comendo aquele alimento. Por mais que você agradeça, por mais que você faça, você tem que estar comendo, mastigando muito bem e agradecendo aquele alimento. Só, você tem que estar comendo e pronto. E você É, está comendo, pensando no que você vai fazer daqui a pouco, você está vivenciando lá na frente, você não está no momento presente comendo o que você está, sabe? aham, Prestando atenção no que você está fazendo naquele momento, uhum. né? Ou o que a fulana falou, o que o ciclano fez, o que aquilo tudo está te trazendo ansiedade. Então, a gente prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente está fazendo é importante, porque a gente Sim. está aquele momento é o que está gerando a preocupação, gerando a ansiedade, gerando o processo de talvez inflamação no seu sistema digestivo. É porque como você falou, quando a pessoa empata, parece que você vai absorvendo de tudo, né, das De pessoas. tudo, de todos que estão ali. Se você está comendo com mais pessoas, você está acoplando algumas auras. Se você Hum, tem mais gente no ambiente, você está acessando campos áuricos. Vamos supor, se você está sentada com mais 6 pessoas, você pode estar conectando mais 6 pessoas no seu campo áurico, num raio de 1 metro cada uma. Então então você pode estar conectando mais pessoas. Então, Então, às vezes eu acho que essa ansiedade, que às vezes eu tenho, como eu falo, eu acho que nem é meu, né? Porque às vezes quando eu tô assim, só eu, em silêncio, quando não tá de manhãzinha, não tem ninguém por perto, você tá ali calma, né? Mas aí começa a vir uhum, pessoa, começa a escutar barulho de carro, as pessoas apressadas, aí você começa a ficar ansiosa com isso, sabe? aham, presta atenção nisso, porque às vezes você entra, o empata, ele não é não é assim, a pessoa, você passa a sentir o que o outro sente. Não é Hum, isso. Você sente como se fosse o outro. é, Você passa a sentir como se fosse o outro. Então, vamos supor, eu entro no seu campo energético da Vanessa. Eu começo a conversar com você, eu começo a sentir o que a Vanessa sente. E aí é como se eu me transformasse na energia da Vanessa. Eu começo a sentir o que a Vanessa sente. E aí eu começo exatamente a sentir, ai, a Vanessa está com dor no estômago. Eu passo a sentir a dor no estômago da Vanessa, é como se fosse minha. E aí eu saio daquela situação e falo, nossa, que dor no estômago que eu tô. Daí eu saio do raio de acesso da Vanessa, aquela dor no estômago começa a passar. Aí eu falo, nossa, passou. Nossa, que estranho. Tava com uma dor de estômago agora, passou. Mas por quê? Porque eu saí do raio de acesso da Vanessa.
Mas às vezes a gente não percebe isso, entendeu? A gente simplesmente não consegue entender essa conexão que a gente faz. E a gente acessa como se fosse nossa, acha que aquela dor era nossa. E não é, na verdade, você conectou com a aura de alguém, só que você não percebeu isso, você não estava atento a essa conexão que você fez. Hum. Mas como a gente conecta com tanta gente, a gente não está atento, a gente não presta essa atenção. Então, às vezes é uma dor de estômago, às vezes é uma dor no pé, às vezes, sabe, são tantas pessoas, por isso que o empata, ele mal consegue ir a shopping, mal consegue ir a lugar, a gente prefere não estar em conexão com algumas pessoas, porque você vai sentir um pouco de todo mundo. Por isso que eu falo, às vezes, é bom a gente conectar com pessoas para a gente ir criando um pouco de. é, é, Como que eu posso falar? O mitridatismo, de você ficar meio imune a tudo isso. Porque você precisa testar um pouco dessas situações para ficar meio imune. Pois Porque é. senão você vai ficando tão intocável que você não pode ir a lugar nenhum. Você sente tudo de todo mundo. Você precisa O jeito sentir é virar igual o Jimmy Bolha. e não Sabe do pode, Jimmy né? Bolha? Mas não pode. A gente precisa criar resistência a tudo isso que acontece com todo mundo. Vamos criando essa resistência e aprender a definir estratégias para ir a lugares. A gente não pode se isolar do mundo. A gente É. precisa estar aí nos ambientes. Senão, a gente vai fazer o quê da vida? Vai ficar aí clausurado? Não pode. A gente precisa interagir e aprender a interagir com as pessoas. Não, estamos lascados. Vamos virar escravo aí da prisão que a gente cria para a gente mesmo. Não pode, né? Vamos lá. Então, coisas que acontecem na nossa vida pode gerar um desgaste tão grande que a gente fica acamado. E aí a gente precisa criar, né? Não ficar sem defesas energéticas para combater tanto esgotamento. Então, a gente já está tão desajustado que uma alimentação inadequada compromete ainda mais nosso sistema energético, causando vômitos e dores de cabeça. E mais um monte de coisa aí que a gente pode ter se ficar aí enclausurado. A gente precisa botar a mão na massa e aprender a lidar com o que está por aí no mundo. Vamos trocar de tela. A intoxicação energética por toda parte. E como há, né? As intoxicações de energias podem ser sentidas através de objetos, consciências físicas ou não físicas, ambientes, alimentações, emoções exacerbadas, e listo algumas coisas, algumas delas, mas existem muito mais. Uma vez eu fui numa exposição que tinha roupa do Ayrton Senna, e eu fui lá, né, mexerida, fui lá pôr a mão na roupa do Ayrton Senna. Meu, tinha uma energia na roupa dele incrível, incrível a roupa dele. Estava exposta lá. Então, é muito legal a gente sentir essa energia, porque a gente pode sentir muita coisa legal, muita coisa legal. E tem muita coisa que a gente pode fazer com as energias. Não é só sentir a coisa negativa, a gente pode sentir muita coisa positiva e sair por aí experimentando, sabe? Não é tocar árvore, tocar pessoas mesmo, fazer experiências. A gente está aí no mundo para experimentar mesmo. E vale a pena a gente experimentar essas coisas. Então, vamos usar essa energia não só para reclamar, mas usufruir do que a gente tem de dons para experimentar. Então, vamos lá para o próximo. E a pergunta que devemos fazer é: o que eu estou fazendo para gerar essa intoxicação energética, né?
Vamos para o próximo. Devaneios ou fuga emocional daquilo que precisamos enfrentar, o que fazer, combater esses devaneios e ser mais racional, porque às vezes a gente não enfrenta o que a gente precisa enfrentar, e aí vira uma bola de neve, né, gente? A gente não usa agora, a gente não enfrenta agora, aquilo aumenta de tamanho, porque a gente vai precisar enfrentar uma hora. E aí aquilo vai aumentar de tamanho, vai vir maior lá na frente. Se eu não enfrentar agora, ela vai aumentar de tamanho e vai vir maior para resolver. Se a gente não resolve agora, ela vem maior e vem maior. Então é melhor eu enfrentar agora, que está pequenininho, do que aumentar e eu enfrentar maior lá na frente. O problema é nosso, a gente vai ter que resolver. Então é melhor eu resolver o quanto antes. Então não adianta a gente fugir. Ou a gente enfrenta agora ou vai ter que enfrentar lá na frente. Quanto antes. Então não vamos inventar devaneios, não vamos criar pulgas, vamos enfrentar imediatamente para não sofrer depois e ter que enfrentar um mal maior. Quanto antes, melhor, tá? Uso de drogas ou viver em ambientes contaminados com o uso dela, às vezes as famílias são disfuncionais, as pessoas vivem verdadeiros caos familiares e são os maiores problemas. Então, trabalho energético, leituras que auxiliam a elevação de consciência, se vive junto, criar estratégias para mudança de ambientes. Às vezes não tem condições de sair dali. Cria um cantinho no seu ambiente, não dá para sair dali agora, você não tem condições. Cria um cantinho nesse ambiente contaminado, nesse ambiente que está cheio de problema. Cria ali o seu refúgio, ali dentro, como se fosse uma bolha, né? E usa cristais, usa o que puder dentro desse local, faz trabalho energético, até que você possa sair desse ambiente e vá para o seu local específico. O quanto antes você fizer isso, melhor, mas para não ser contaminado energeticamente. É fácil? Não. Você vai ter que conviver com a loucura dentro da sua casa, mas enquanto você não puder sair de lá, você vai ter que viver isso daí. É o seu ambiente, é onde você nasceu, é a sua casa de raiz, é a sua família de raiz, mas você vai ter que achar um meio de viver ali dentro, até que você possa sair dali. Mas é onde você nasceu, é onde você vive. Cria estrutura para poder sair de lá, né? Internet, quais os locais que frequento dentro dela? Não precisamos ser radicais, mas avaliar onde a sua pesquisa está te levando nesse ambiente virtual. Brigas políticas, sites de pornografia, jogos. Há por trás de alguns ambientes uma verdadeira máfia extrafísica induzindo ao abuso. Pode parecer que estamos sós com o nosso celular, no computador, mas há uma verdadeira indução para frequentar também a navegação de ambientes negativos nesse mundo virtual. Você pensa que está só, né? Mas você não está só. Existe uma grande indução, né? Você fala assim, vou ver só um negocinho aqui. E não é esse negocinho, por trás desse negocinho tem uma verdadeira máfia de coisas que nos levam ah, ao ambiente que esse mundo extrafísico quer. Então, cuidado. Convivência familiar doentia, que eu já falei, onde existem muitas brigas, há muita disputa entre os moradores, gritaria, tudo isso desgasta energeticamente nessa convivência, onde não há um reabastecimento de energia. Cuidado, é ali que você perde sua energia vital. Então, refazimento,
toma seu banho, mantenha o seu cantinho limpo energeticamente, faça a sua alcova blindada, que é um lugar que você trabalha a sua energia e reforça, né, seu campo de energia muito, muito, muito forte. Engolir sapo sem administrar os sentimentos, guardar todos os sentimentos e não se expressar, isso cria problemas na tireoide e problemas com a fala, problemas com o que você não vai se expressar. Isso faz muito mal e não vale a pena, né? Tenta colocar seus sentimentos e se expressar da melhor maneira possível. Assimilação, o sexto é assimilação energética com mentes e corpos debilitados, algumas profissões como médicos, enfermeiros, funcionários públicos, professores, pessoas que lidam com o público são um exemplo disso, né? Eu tive uma vez que eu estava com a minha mãe no hospital e a enfermeira sempre acabava entrando no meu quarto, no quarto da minha mãe, e ela vinha pedindo socorro para mim. Aí eu entrei no quarto, passei mal, o senhor estava passando mal, né? Ele era cardiopata e ela quase desmaiou dentro do quarto com o senhor. Então, os enfermeiros sofrem muito com isso e realmente são, porque como os doentes estão muito debilitados, eles sofrem muito com esse desgaste desses corpos que estão adoentados, principalmente quando não sabem lidar com as energias. Então, é importante que saiba, pelo menos, lidar com esse trabalho energético, porque estão sofridos, né? Se eles não se conectam com a egrégora do hospital, com a egrégora dos mentores espirituais, dos mentores da casa, é importante que eles saibam lidar com isso e aprender a cuidar do corpo energético, do corpo físico, porque senão sofrem também. Contato com objetos que guardamos em casa, que podem ser agentes condutores de energia. Se você tem uma arma em casa, se você tem quadros que te atraem como tristeza, álbuns de fotos de pessoas que já morreram expostos na casa, tudo isso são lembranças de um passado que atraem energia de tristeza, de acúmulo de coisas que não são legais, cheiros, tudo isso pode trazer lembranças que são infinitamente nocivos para a nossa energia. Então, se puder não ter isso tudo exposto, não vai ser legal para a gente. Então, um acúmulo de objetos que pode gerar uma intoxicação energética também não é legal para a gente manter na nossa casa. Então, presta atenção nisso e evita. Vê se busca. A gente tem como aprender técnicas de sentir essas energias e descobrir se tem objetos que têm esse acúmulo de energia aí em casa. Então, vai buscar. Tira, esconde, guarda. Ambientes barulhentos geram irritabilidade. Se puder manter na sua casa músicas confortáveis, que elevam a consciência, coisas que você possa ouvir que façam a melhora da sua consciência, que você aprenda alguma coisa enquanto está fazendo tarefas da casa, vai ser muito melhor e você vai ampliar seu grau de aprendizado, né? Então, eu aconselho que ponha aí ouça a Kátia, ouça a Erenice, a Kise, a Vanessa, né? Põe aí a gente para ouvir, aprender um pouquinho de ambiente da casa, vai aprender, né? E mexer com energia. Comidas contaminadas, se você se alimenta em um lugar todos os dias e passa mal, avalie como a comida é feita,
qual é o alimento e quem faz esse alimento. São coisas que precisamos observar atentamente, porque junto com a comida estamos ingerindo também a energia de quem manipula esses alimentos. Então, todo cuidado é pouco. Preste atenção no que você coloca para dentro. O peixe morre pela boca. Então, todo cuidado é pouco. E o maior problema que vejo de acima de todas as contaminações, de intoxicações energéticas que citei, é a nossa postura diante de tudo que vivenciamos, como lidamos com esses desequilíbrios e que somos submetidos. Se estivermos com nossa energia em dia, nosso emocional em alta, uma boa autoestima, enfrentamos qualquer coisa. Eu acho que é isso o básico de tudo. Como que nós estamos com o tempo, Berenice? Oi, Kátia, Como pode que ir? nós estamos com o tempo? Não, nós já estouramos faz tempo, mas está tudo certo. Oh, meu Deus! Daqui eu estourei, depois já foi, tudo certo. É, ó, estamos acabando. Como desassimilar ou desintoxicar essas energias? Então, aqui é básico, é exercícios físicos, atividades físicas, relaxamento físico e mental com meditação. Isso tem no canal do YouTube. Depois eu te passo, se você quiser deixar. Que aí tem que fazer um exercício antes e depois da meditação para movimentar a energia. Ouvir músicas calmas para sair da sintonia que pode ter entrado aí. Banho de água da cabeça aos pés. A água é um excelente condutor de energia e tem o poder de relaxamento e limpeza do corpo físico e energético. Então, se você puder tomar um banho de água com sal no mar, ótimo. Se não puder, antes da meditação, fazer um banho de água com sal da cabeça aos pés também pode fazer, porque limpa. O sal tira a energia limpa e suja também, mas a meditação ela equilibra essas energias. Se for meditar, pode fazer da cabeça aos pés, se não, só do ombro para baixo. Eu acho que é só, né? E vigiar os pensamentos, sentimentos e emoções, mantendo a qualidade deles com consciência sempre no momento presente. Passado é depressão, futuro é ansiedade. É isso. Show. Encerramos, agradeço pelo convite, Denise, agradeço por ter lembrado de mim, as meninas que também participaram, pelo conjunto aí de todo o trabalho, né? Muito obrigada, Kátia, pela sua participação. Eu gosto Eu que muito de você, agradeço, obrigada. e de Denise, é todos. a segunda vez que a gente está falando, né, Denise? Muito bom participar. Sim, eu agradeço muito a sua participação, porque é sempre enriquecedor, muito. Vou levar levei alguns puxões de orelha, né? É umas coisinhas que a gente esquece de fazer, mas é bom fazer, lembrar e É lembrar. ativar novamente aqui nós temos a capacidade de mudar tudo isso e usar também de maneira positiva, né? Porque não é só ruim também, tem muita coisa boa nisso. E eu agradeço muito por estar aqui, por contribuir com o seu tempo, com o seu conhecimento. Imagina. Eu já tinha compartilhado lá no nosso grupo os seus contatos, todos os seus canais. Esse material que você falou especificamente, aí, se você puder também, eu posto lá no grupo. Caminho E é assim. para a gente aprender cada vez mais, que é isso mesmo. Eu acho, eu sou que nem você. De vez em quando que eu tô lá lavando roupa, que eu sou dona de casa também, lavo, passo, cozinha, tudinho. E eu pego, ponho o celular na bolsa, ponho um fone de Eu ouvido, faço isso, dou né? um play num vídeo lá que eu quero aprender e deixa, né? Sempre é,
aprendendo, estudando, que é o que eleva a gente, não tem como diminuir quando está nisso. Então, eu acho que É. isso é fantástico.